O avanço da tecnologia, da comunicação e da informação também influenciam a vida das crianças, que cada vez mais cedo se inserem no mundo dos adultos. Mas você sabe quais são os danos que uma adultização precoce pode provocar? Para falar sobre o assunto, o programa Olhar foi conversar com mães e psicólogas. Confira agora na reportagem especial. Miriam, tu é a mãe da Nicole, né? E ela não tem nem 2 anos ainda e já tem vontade própria, escolhe as suas próprias roupas. Como que se deu esse processo? Foi natural ou teve um incentivo seu? Olha, na verdade, a Nicole sempre foi muito planejada, a Nicole foi desejada. Por eu ser nova, as pessoas acham que foi um descuido. E na verdade não, a gente planejou, calculou dia, e eu sempre sonhei em ter uma menina. Então, assim, claro que é incentivo, não adianta. A menina tu sonha em periquitar, botar faixa na cabeça. A verdade é que ela anda igual uma arvorezinha de Natal. E a coleção de sapato, e bolsa, e faixa na cabeça, tudo que eu posso dar, eu acabo dando. E ela foi criando gosto. Esses tempos ela pedia pra botar a bolsa, sabe? Ela escolhe, ela sabe o que é bonito ou não. Tu diz pra ela, filha, tu tá linda? E ela, tá linda, mamãe. Então, ela recém tá desenvolvendo a fala e desenvolvendo o que ela gosta e deixa de gostar. Mas hoje, assim, nós fizemos um ensaio de fotos, hoje pela manhã, e ela não queria tirar a blusa. Não queria trocar a blusa de jeito nenhum, porque ela gosta. Então, eu acredito que seja um incentivo mesmo. Mas nada que eu acredito que atrapalhe Desenvolvimento. Isso, desenvolvimento dela. Não influencia na infância dela. Porque ela brinca, ela corre, ela se suja. Ela anda de pijama pelo pátio. Não deixa de ser criança. Não, ela não deixa de ser criança em momento algum. Mas se eu posso proporcionar com que ela ande de saia rodada e faixinha na cabeça, por que eu vou deixar de fazer, sabe? Então, com certeza, tu acaba incentivando. Mas não, eu tenho certeza que não vai atrapalhar no crescimento dela. A Nicole, ela é conhecida na cidade, né? Inclusive já saiu no jornal, enfim, as fotos rodam na internet. E tu tava me contando que semana passada tu escolheu um look pra ela, deixou separado e ela foi lá e quis outro, é isso? Sim, eu vesti ela e ela pediu pra abrir a porta do guarda-roupa, escolheu outro colete e quando ela viu que eu separei a tiara dourada e a bolsa dourada pra ela usar mais tarde, ela pegou, apontou e pediu mamãe, e já deu o braço e já saiu de bolsa. Coisa mais linda do mundo. Agora, vocês são de uma família que trabalha com estética. Você é maquiadora, irmãos e pais cabeleireiros. Vocês costumam fazer alguma coisa nela, mexer no cabelinho, incentivar alguma maquiagem ou não? Não, assim, a maquiagem não, porque não é certo, não faz bem. Mas também não posso impedir e não brigo com ela quando ela vai até minha sala. Ela vai, ela mexe nos batons, ela pede pra passar batom e eu não consigo brigar. Sempre que ela faz alguma arte, vira um pó, pega um blush, alguma coisa, eu peço pro pai dela ir ali, brigar com ela, tirar ela dali, porque eu acredito que assim, ó, eu tô ali dentro, tô fazendo aquilo ali e que direito eu tenho de dizer pra ela não fazer. Sabe? Ela tá vendo todos os dias o que eu faço, por que ela não pode fazer também? Então, na medida do que é certo e do que é errado, ela passa o batom dela, mas não eu passo, eu não passo. Não acho certo. Maravilha. Miriam, então agora eu vou convidar o público para acompanhar um pouquinho a Nicole e as escolhas, né? Tem tanto sapato, tem tanta roupa aqui, a gente vai dar uma olhadinha nela. Vamos lá? Vamos sim. Você vem comigo. Karen, você é a mãe do Diogo e da Clara. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho como é que funciona na tua casa, o que é permitido que eles experimentem, o que não é, como que funciona a censura na tua casa. Olha, a gente é uma família, como eu diria assim, bem eclética, né? Mas dentro a gente tenta passar alguns valores que nos vieram já da infância, né?
E então tem algumas coisas, por exemplo, alguns programas televisivos que a gente não deixa. A Clara e o Diogo, basicamente, eles veem Discovery Kids, que é um canal que eu entendo que seja bem apropriado para a idade deles. Tem a questão, a Clara até às vezes ela dá uma brigada comigo, porque tem o tal do Cartoon, que ela gosta muito, mas eu acho que a partir de um certo horário também já é proibido, porque tem alguns desenhinhos um pouco mais violentos, então até para não incentivar, eu acho que a gente tem que priorizar eles serem crianças e curtirem essa fase, né, e serem infantis enquanto eles podem, né, porque passa tão rápido, né, Nath? Então eu acho bem importante. A censura maior é quanto a esses programas, né? Quanto à alimentação, a gente é bem descolado, a gente tenta dosar, né? Não é nem 8 nem 80, sabe? Eles têm uma alimentação saudável, mas na medida do possível, um docinho de vez em quando a gente deixa, até para não criar uma coisa assim de ter mais o desejo e o apego do que o natural, porque é proibido, né? Então tudo que é muito 8 e 80 a gente tenta balizar e fazer uma dosimetria razoável disso tudo. Você já passou por alguma situação daquelas de se parar e se perguntar, principalmente com a Clara, que é menina, opa, isso não condiz com a idade dela? Mas isso acho que é um exercício diário, né? Para quem é mãe de menina, por exemplo. A Clara, eu sempre fui uma pessoa vaidosa, né? E eu tenho a preocupação em ela ser vaidosa num limite, sem ser superficial. Então eu tenho uma preocupação em ela ter bons valores, né? E ao mesmo tempo ela gostar de se cuidar e ter o amor por ela mesma, porque isso é bom para autoestima, isso é bom para ser um ser humano mais adiante e confiante, né? Só que, claro, às vezes eu me pego apreensiva, porque às vezes tem coisas que eu uso e ela acha que ela tem que usar, porque ela ainda não tem, né? E aí isso aí não é pra tua idade, isso pode, isso não pode. E quanto a isso ela é bem tranquila, então ela não fica insistindo, sabe? Não, isso pode, mano, isso não pode, porque isso mais adiante tu vai poder usar. Isso é tranquilo. A maquiagem escura, salto alto, né? Isso é para mais adiante, ela vai ter tempo para isso, mas é claro, um batonzinho, um brilhinho cor-de-rosa eu deixo. Quando tem uma festinha, botar um brilhinho dourado no olho eu deixo. É para estimular a vaidade, né? Até porque eu acho que a vaidade, assim, sem superficialidade é importante. Eu acho que a gente, quem é mulher e gostar de se valorizar, eu sou uma pessoa que eu me arrumo para mim, sabe? Porque eu gosto de me ver bem. E quando eu me vejo bem, a minha autoestima melhora e eu produzo muito melhor. Até no meu ambiente de trabalho e tudo mais. Porque isso te traz mais confiança, aparência, o que tu projeta. Claro que tu não vai ser uma pessoa vazia. Tu tem que ter conteúdo. Agora, ela se gostar e ela desenvolver isso, né? Ela ser depois uma pessoa com confiança, eu acho importante também trabalhar isso desde agora. Agora, Karen, algumas das consequências da adultização precoce são gravidezes indesejadas, abortos, crimes hediondos cometidos por infratores cada vez menores. Você, além de mãe, é também advogada. Na tua opinião, qual que seria a medida ideal no caso da adultização? Isso vem em tentar, dentro do ambiente familiar, né, evitar que isso aconteça. Porque o que acontece, Nath? O direito ele não consegue resolver problemas que vêm de base de falta de estrutura familiar. A gente tem sanções previstas no Código Penal para alguns tipos de delitos, mas isso não tem um caráter por si só de reabilitação, né? Então, tornar uma criança adulta antes do tempo, isso vai projetar efeitos para toda a vida, porque tu na verdade, tu pula uma fase que é tão importante deles serem crianças. Até assim, eu tenho amigos, assim, claro que eu não vou dizer que a minha verdade é a única e universal. Eu me preocupo com meus filhos em eles serem crianças e aproveitarem isso. Então, por exemplo, eu não os encho de atividades, porque eu acho que não vai ser isso que vai condicionar deles entrarem antes ou depois no mercado de trabalho. Eu sou uma pessoa que eu fui fazer inglês com 16 anos e nem por isso eu deixei de fazer mestrado, doutorado, de viajar o mundo inteiro e me comunicar, sabe? Então a Clara, ela é uma menina que ela vai no colégio, ela faz o balé dela, agora ela quer estudar música, então não tem aquela neurose, eu tenho que botar ela no inglês, na matemática, na física, nisso, naquilo, porque ela tem que entrar no mercado de trabalho. Eu acho que o mercado de trabalho é para depois, eu acho que ela tem que ser criança, então ela tem que ter o tempo dela de lazer, ela tem que ser criança, isso é importante. Falou uma grande verdade agora, que eu só tenho escutado os pais falar de todas as atividades e a rotina de um filho, né, que pouco ficam em casa e pouco tem tempo para brincar. Mas falando em brincar, vou falar um pouquinho com ela agora. Clarinha, tudo bem? Sim. Você já vai na escola? Sim. Como que é na escola? Você brinca? Você gosta de brincar mais com quem? Com a Eduarda. Eduarda é sua melhor amiga? Minha melhor amiga. E como que é em casa? Você gosta de se vestir, escolher suas roupas? Às vezes. E as dicas da mamãe, você aceita? Uhum. Ela que escolhe suas roupas? Sim, às vezes. Você prefere brincar ou fazer os temas? Fazer os temas, às vezes, quando vem em casa. E às vezes brincar com o Diogo, brincar de salão, essas coisas.
E você confere muito mais sobre a adultização no próximo bloco. Fique comigo. Qualidade, beleza e durabilidade, sempre agradando seus clientes com o melhor preço, fizeram a Troncolar Móveis entrar na vida de gerações de famílias. Uma loja com grande variedade de estilos e opções que agradam e enobrece a decoração do seu lar. Troncolar Móveis, 21 anos de renome em Santa Maria, único endereço anexo ao Nacional da Medianeira. Adultização, um tema constante em nossa sociedade contemporânea. E é sobre isso que eu converso agora com a psicóloga Michele Daronchi. Michele, até onde os pais podem ir com a produção das crianças? Então, na sociedade de hoje, né, a cobrança por estética, por beleza é muito crescente, né, muito constante. E os pais, junto com isso, acabam tendo uma dificuldade de colocar os limites nas crianças, né? Porque na escola a criança vê os que os outros têm, querem também, então é difícil conseguir colocar esse limite, né? Então, os pais acabam liberando, dando essa liberdade de uma forma mais rápida e mais cedo, né? O que pode ser prejudicial para a criança mais tarde, porque na verdade ainda é criança, precisa aproveitar os momentos infantis da infância, né? Então os pais teriam que dar esse limite com mais rigidez. Agora, Michele, muitos dos pais fazem da criança aquilo que eles gostariam de ter sido. Como agir numa situação como essa? É bem comum isso, porque os pais têm uma expectativa de que a criança seja feliz, né? Esteja feliz, esteja com bem-estar, né, na sua vida. E isso é porque muitas vezes os pais não tiveram essa oportunidade, então querem dar para a criança essas oportunidades que de repente hoje, no mundo de hoje, eles conseguem. Só que isso não tranquiliza nem os pais, porque a infância da criança não vai ser revivida por eles, e nem a própria criança, né, que acaba sendo obrigada pelos pais sem se dar conta, muitas vezes colocando em concurso de beleza, né, ou até permitindo que a criança faça estéticas, algo que... Mechas no cabelo, a gente tem visto constantemente, né, mechas no cabelo, bronzeamento, enfim. Isso, né, não é adequado para a idade das crianças, né, mesmo sendo comum. Hoje em dia, na nossa sociedade, não é o adequado, né? Então, e claro, tentando, de repente, então, se reviver nessa infância de outras formas, né? Que é estando mais junto com os filhos, nos poucos momentos que precisam, à noite, principalmente, né? As crianças precisam dessa proteção ainda, né? E muitas vezes, pela criança aceitar, porque todo mundo usa, porque todo mundo faz, os pais acham que está tudo bem, mas por trás disso pode não estar. Então essas foram as nossas dicas depois de conversar com a psicóloga Michele Daronchi. E você que tem em casa uma criança, fique esperto, preste atenção no comportamento do seu filho, dê carinho, dê atenção, é disso que ele precisa. Michele, muito obrigada pela tua participação. E a gente volta depois dos intervalos comerciais, fique conosco. Diferentes mulheres, diferentes estilos, diferentes marcas, um só lugar. Anamark Moda Urbana. Perplexos e indignados. Quanto maior o número de denúncias, maior o medo dos pais. Nossa conversa franca de hoje é sobre pedofilia. E para conversar conosco no estúdio, o promotor de justiça Antônio Augusto Ramos de Moraes, a comunicóloga Silvana Maldaner e a psicóloga Camila Kostuski. Bem-vindos ao Conversa Franca do programa Olhar. Obrigado. Prazer tê-los aqui conosco. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês: há uma dificuldade muito grande em identificar um pedófilo. Quais são os sinais que a gente deve observar para que a gente possa identificar um possível pedófilo?
Essa é uma das grandes dificuldades que nós temos, né? Porque o pedófilo, eu chamo do pedófilo clássico, né? Normalmente é aquela pessoa que se aproxima e a aparência dela é que é uma pessoa com a melhor das intenções, né? É uma pessoa carinhosa, é uma pessoa solícita, é uma pessoa gentil, é uma pessoa que tu olha e tu não consegue identificar que por trás daquela aproximação tão afetuosa, assim, possa existir, né, uma intenção libidinosa por trás de tudo aquilo ali. Então é uma das grandes dificuldades que nós temos, e a prova disso é a própria dificuldade que existe para que nós possamos acessar essas informações, e até porque, né, abrindo um pouco o parênteses, isso muitas vezes acontece, ou na grande maioria das vezes acontece no âmbito da própria família. Né? Pessoas próximas. São pessoas bem próximas de convívio dessa criança ou desse adolescente, né? Que tem esses traços, são muito carinhosos com ela, dão às vezes presentes, né? Para fazerem com que ela não conte alguma coisa, né? Tem uma relação de troca ali, né? E na criança, quais são os sinais que a gente deve ficar atento? Poxa, algo não está normal ali. Geralmente, se a criança é bastante próxima, digamos, da família, vê isso, né? Às vezes ela começa a se afastar. Se tem irmãos ou outras crianças ou da mesma faixa etária que ela, né? De ver isso. Geralmente também ela começa a querer ter relacionamentos com essa pessoa, relações, sair com ela, ir a algum lugar, com uma pessoa, sempre com aquela pessoa, né? Na questão da escola, também, às vezes, não querer ir para aula, se é alguma pessoa de algum outro local, né, não quer ir para aula, não quer participar de atividades quando antes eram do cotidiano dela. Né. Agora, Silvana, você é mãe de 2 meninas. Você já instruiu elas na prevenção da pedofilia? A gente não usa essa palavra pedofilia porque elas não vão entender e é muito bruto eu ter que contar todo esse cenário para elas na idade pequena que elas estão. Mas eu acho que os pais devem orientar e ter muita conversa com os filhos, no sentido de ter um cuidado com o seu próprio corpo, ter um cuidado com as suas coisas e para falar bem a verdade, eu acho que uma criança que é bem amada, que é bem segura, que tem no seio familiar aquela proteção, ela vai ter para onde recorrer. O que eu vejo muitas vezes é que os pais estão ausentes demais. São delegados a terceiros, né? Então, babás, serviços terceirizados e pessoas, vizinhos, ou pessoas que tu precisa, né? Que te ajude e tu não tem o total domínio do que está acontecendo. E aí esse pai, muitas vezes, ele está ausente, ele não consegue acompanhar. Então, quando a criança tem algum medo, ele não vai recorrer para a mãe, porque a mãe nunca está presente, né? Então, vai criando vínculos com a babá, com o vizinho, com o tio da padaria, com as pessoas que estão presentes na sua vida. E aí, nós comentando, um assunto que eu acho muito importante também, é que a pedofilia muitas vezes começa com crianças muito pequenas, né? E como orientar crianças muito pequenas. Isso também é muito complicado, porque a partir de uma idade de 6 anos, 7 anos, começa a entender. Menos que isso, é impraticável, né? Nós já vimos na mídia casos horrendos de bebês, inclusive, né? Agora, a Polícia Civil lançou uma cartilha de prevenção. Você sabe falar um pouquinho sobre isso? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Essa questão que a Silvana coloca, ela é de suma importância. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece? A criança, por não ter esse vínculo muito bem constituído ou construído, ela não se sente segura para fazer a revelação. E é essa a grande dificuldade que nós temos. Aquela referência que eu fiz da dificuldade de acesso é porque na grande maioria das vezes as crianças não revelam. Né? E não revelam exatamente por conta daquela outra situação que nós falamos antes, ou seja, o agressor, ele, vamos chamar de agressor, né? Ele é alguém que está muito próximo. Então, se a criança tiver esta segurança, tiver essa proximidade, esse amor, esse afeto, ela vai se sentir segura em revelar o pai ou a mãe, porque sabe que ele vai dar credibilidade para aquilo que ela está falando. Então, isso é um fator muito importante para ser trabalhado, né, essa formação do vínculo, que naturalmente, né, Silvana, não serve só para isso, né, serve para tantas outras coisas. Na verdade, é uma relação aberta, conversando com os filhos desde pequeno, dando a eles a possibilidade de contar e de se revelar, né? Exatamente. Eu acho bem importante do que a gente está levantando,
a questão do diálogo, porque não temos outra forma se não for pela via do diálogo, né? E da tua fala, que eu achei bem importante que tu trouxe, a questão da confiança. Pelo fato de que a gente está falando muito assim, os pais, mas não se remete só aos pais, e sim do cuidador da criança, né? Que nem sempre é o pai e a mãe, né? Pode ser a avó, pode ser o tio, ou até mesmo uma babá, que é mais presente do que muitos pais na relação, né? E eu acho que tu falou também a questão de crianças muito novas, né? Muito pequenas. A criança, ela sempre acha uma forma, mesmo que muito minuciosa, de demonstrar isso. Uma coisa que é importante é o brincar da criança. Eu, enquanto psicóloga, eu trabalho muito no consultório com a questão do brincar para revelar algumas coisas, né, que a criança vive no seu cotidiano, né. Então, eu acho que se os pais mais presentes, eles podem, através do brincar com a criança, perceber isso mais facilmente do que aquele pai ou aquela mãe ou responsável que já não tem essa atividade tão presente na vida da criança. Seu momento especial necessita ser perfeito em todos os mínimos detalhes. Na sua festa de 15, no evento corporativo, no seu casamento ou na sua formatura. Não importa, tem que ser incrível e de maneira única. A Bela Festa celebra com você suas conquistas, o amor e a vida. Ligue 3028 9400 ou acesse a fanpage Bela Festa Decorações. Agora, outro assunto importante também, que com aderências às redes sociais, o crime aumenta também pela internet. Hoje, o maior número de casos de pedofilia é via digital? Não diria que é o maior, mas é um número muito grande. E a questão da pedofilia no ambiente digital, ela é muito complexa de ser tratada. Por quê? Porque o que nós observamos hoje? Tem muitos jovens, né, meninos, meninas, enfim, que têm uma hiperexposição na mídia. E essa hiperexposição traz, muitas vezes, né, alguns conteúdos mais sexualizados. E isso faz com que muitas pessoas utilizem indevidamente desses conteúdos, não apenas no que se refere a gravar, a assistir, enfim, mas também até mesmo para se aproximar daquelas meninas ou meninos que estão expostos, né? Então isso é algo que nos preocupa bastante. Está existindo muito entre alguns jovens, né, esta falta de cuidados em relação àquilo que vai ser exposto nas redes sociais. Muitas vezes eles não têm a dimensão da extensão que pode ter. E algo que nos preocupa muito é o seguinte: depois que vai para a rede social não volta mais. E aí nós temos diversas situações aqui, em outros lugares, né, com a atuação do Ministério Público como um todo, publica, aí se faz uma intervenção no sentido da retirada da imagem, aí movimenta um processo criminal, às vezes movimenta um processo civil de natureza indenizatória, retira a imagem, e aí lá pelas cansadas passa 2, 3 meses, passa 1 ano, passa 2, quanto menos espera aquela imagem aparece de novo. Tá? Ou seja, aquela menina ou o menino sofre novamente um processo de vitimização. Então essa questão da internet hoje, evidentemente que a outra continua nos preocupando, porque é a pedofilia clássica, mas essa nova modalidade, ela tem um número tão expressivo quanto a anterior. E ainda que muitas vezes não possa trazer aquele dano físico e psicológico imediato, essa exposição a longo prazo, ela é muito danosa também. Uma coisa que eu acho importante a gente comentar é que os relacionamentos mudaram muito. Então hoje é muito normal ter amigos virtuais, né? Eu converso com fulano, eu me identifico com fulano. E muitas vezes aquele agente que está do outro lado do computador não é uma pessoa da sua idade, não tem 10 anos de idade. Não é nem o fulano. Não é nem o fulano, é um nome criado, né? Para conversar, para trocar ideia, para fazer de conta que está entendendo aquele dilema da adolescência, né? Então isso é uma preocupação que hoje os relacionamentos estão muito impessoais, né? A internet está possibilitando tu conversar com muitas pessoas, é interessante, mas eu acho que enquanto mãe, eu me preocupo muito.
Eu vejo mães entregando tablet e celular para crianças de 6 anos. Na minha visão, elas não têm maturidade para administrar isso. Né? A minha filha, nesses dias, foi procurar na internet, comigo, moranguinho para desenhar. E apareceu um monte de mulher moranguinho, né? Aquelas mulheres seminuas. Mãe, o que é isso? Daí dizia mulher moranguinho, mulher melancia, mulher... Não é Mulher isso. fruta. E aí, o que é isso, mãe? Mulher pelada aqui. Bah, vamos tirar já. Então, a criança, eu não posso ficar 20... Então, não se dê esse tipo de material sem estar presente e monitorando e tal. É muito perigoso. E um outro viés que eu acho bem importante, que as mães e os pais, muitas vezes, na correria do dia a dia, do trabalho, nas diversas atividades, é muito prático dar um tablet para uma criança, sentar no restaurante, ela não incomoda. Entendeu? Aí eu posso conversar com vocês, tomar minha cervejinha com os meus amigos e a criança não incomoda, ela tá aqui, né? Ela tá aqui. Só que ela tá entrando em sites, ela tá entrando em bate-papos que não são adequados à idade dela. E isso é muito perigoso. E é um comodismo de muitos pais, né? Ensinar a ter comportamento na rua, ensinar... tá na TV. Então, isso é um outro comportamento que eu acho que, assim, muitas vezes a culpa é dos pais também, de não estarem mais presentes, de não cuidarem mais, né? Porque até a formação da personalidade, que a psicóloga vai falar, mas é importante esse cuidado. O que é adequado, o que não é adequado. As suas filhas têm acesso às redes sociais? Não, nenhuma delas tem Facebook. E comentando anteriormente, assim, eu vejo que muitos pais expõem foto dos filhos como se fosse o bilhete premiado. É legal, a gente tem orgulho dos filhos que tem, mas até que ponto isso vai ser perigoso, porque elas estão crescendo, vamos fazer uma selfie, né? Elas crescem já vendo que é necessário a exposição. Daqui a pouco eu tô mostrando o peito, daqui a pouco eu tô mostrando meu... E aí, aonde vai o limite? É muito tênue esse limite. Ainda mais para uma criança em formação, que já nasceu numa área digital. É interessante que a gente cai num dilema, né? Entre a questão de orientar, né? De ver onde é que a criança está acessando, que site que ela está, e também da questão da privacidade. Né? Porque aí tu não sabe até onde tu é invasivo, porque aí o adolescente ele já não quer, mãe, sai daqui, eu não quero mais que tu fique vendo, não vou ficar conversando com meu amigo contigo aqui. Essas coisas. E aí acaba que muitos pais são muito invasivos e acabam perdendo a confiança. Claro que o adolescente, na minha visão, eu acho que aqui o promotor tem filhos também, vai poder falar, mas o adolescente, ele já entende o que é o seu corpo, o que é uma invasão, quem é conhecido, ele tem já um discernimento. O adolescente, ele tem um outro dilema, que daí já é a própria sexualidade dele, né? A própria sexualidade do adolescente. Diferente de um menor que não entende aquilo. Porque se muitas vezes uma criança de 4, 5 anos está sendo molestada por um tio de verdade, né? É um carinho, um carinho mais íntimo. É um carinho que daqui a pouco o pai e a mãe tá ali. Enfim, na verdade, como eles vão saber diferenciar? Como vai saber que aquilo está sendo um molestamento e não um carinho? Daqui a pouco cresceu sendo molestado e aí como é que vai distinguir? Entendeu? Porque é um familiar, é um ente querido. Diferente, então, de um adolescente que tem 14 anos, 15 anos, que já entende muito bem. Então, aí é uma exposição diferente, a própria... Aí eu vejo que seria uma outra discussão sobre a sexualização hoje dos adolescentes, que é um outro tema midiático que, né, que tá precoce. Mas a questão da pedofilia, eu vejo assim, que o cuidado começa ali nas crianças pequenininhas, o pai e a mãe tá junto para realmente elas terem abertura para falar, saber que não pode fazer isso. Né? Saber que eu não posso deixar tocar minhas partes íntimas, eu não vou mostrar minhas partes íntimas para professora. Daqui a pouco a gente vê casos, né, na mídia de professores, instrutores de natação, pessoas que são da tua extrema. É meu mestre. Pais, né? É o meu mestre. Essa questão, nós acabamos voltando, né, nesse bate-papo agora aqui, esse último, para a questão da identificação do pedófilo, dos cuidados que precisa ter, principalmente quando se trata de crianças, né, para evitar esse tipo de aproximação e, naturalmente, depois para que se tenha como acessar. E tem algumas situações, nós acompanhamos inúmeras, muitas vezes as crianças crescem sofrendo abuso e não sabem que estão sofrendo abuso, né, por conta da própria logística
perversa da pedofilia e do comportamento do pedófilo agressor, vamos chamar assim. E aí daqui a pouco a situação estoura, vem à tona, e aí tu vai puxar isso de muito tempo e ela se dá por conta que há muito tempo ela vem sofrendo abuso. Mas eu quero voltar a bater na tecla da questão dos adolescentes, né? Porque é algo que tem nos preocupado bastante. Eu não vejo como sendo um viés diferente. Muda um pouquinho a tônica, mas nós continuamos tratando também com pedofilia quando envolve esse tipo de exposição que é utilizada indevidamente o conteúdo por outras pessoas. Nós também temos essa mesma denominação, só que naturalmente com consequências e uma logística, uma dinâmica um pouco diferenciada. E eu queria tocar numa situação particular aqui, só para não deixar passar a oportunidade, que é muito importante. Muitas meninas ou meninos, enfim, quando têm o primeiro relacionamento, o primeiro namorado, enfim, começam a ter uma aproximação maior de cunho sexual, enfim, e às vezes fotografam alguns momentos mais íntimos. E na confiança permitem que essa fotografia digital fique armazenada no celular, vamos chamar assim. Fatalmente vai vazar. Fatalmente vai vazar, fatalmente vai ir para a internet, e aí não é uma situação que não tem controle. Então, para aqueles pais, né, que também têm filhos com idade mais avançada, adolescentes, esta orientação, esta conversa, ela precisa existir e ela precisa ser franca. Né? Porque o que eu tenho visto, isso é uma agressão que se repete. Aí quando a menina menos espera, o menino está exposto de novo na rede. Tá. Isso também é uma violação, também é uma agressão de conteúdo sexual. E, aliás, quem traz consigo armazenado, traz nos seus instrumentos eletrônicos, enfim, celular, tablet, seja o que for, as imagens, praticam crime. E muitas das pessoas não sabem disso. E a nossa conversa franca de hoje é sobre pedofilia. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Fique de olho. E no nosso debate de hoje estamos falando sobre pedofilia. Promotor, nós estávamos comentando sobre adolescentes. Quando um jovem de 16 ou 17 anos pratica um abuso sexual, ele é menor e ele também é considerado um pedófilo? Sim, ele também é considerado um pedófilo. E o que nós observamos, existe uma diferença etária que precisa ser definida para caracterizar a pedofilia. Nesses casos, por exemplo, são adolescentes que abusam de crianças. Aí crianças de 4, de 5, de 3, de 2, já tivemos casos de crianças muito pequenas, né? Então é possível que também o adolescente, né, que está abarcado, né, pela doutrina da proteção integral, também possa ser caracterizado como um agressor sexual. Agora, Silvana, você já percebeu nas suas filhas algum sinal de que você te deixasse alerta, te deixasse em dúvida, fosse parar e pensar, de repente trocar uma ideia com o marido, não gostei disso? O que a gente faz? A gente conversa muito em casa, a gente procura saber como foi a rotina do dia, como foi na escola, né, nos momentos que elas não estão conosco. Então, uma das coisas que eu acho que é importante para os pais, né, é realmente terem um tempo para conversar. Né? Tu foi no banheiro hoje, deu tempo de fazer xixi, né? Enfim, essas atividades que parecem tão simples pra gente, que é adulto, para elas é importante ter aquela deixa para dizer, uma tia me ajudou a ir no banheiro, hoje fulana lá foi lá e mostrou a calcinha para mim, mãe. Então a gente tem que ter um certo cuidado até que ponto, quem está ali mostrando a calcinha, quem estava junto no banheiro, porque a criança está numa escola, a escola é grande, ela tem crianças de 5, 10 anos que estão frequentando o mesmo banheiro, né? Ou professores que orientam em alguma atividade física.
Então, até que ponto está na normalidade ou que está fora do normal, a criança não vai saber. Cabe a gente estar realmente acompanhando. Não tem segredo, eu não posso fazer um terrorismo, ver o proibido, ver o perigo o tempo inteiro, porque senão eu vou criar crianças neuróticas, né? Totalmente ali preocupadas com aquilo. Eu acho que elas têm que saber gerir as suas necessidades fisiológicas sozinhas, saber o que é o seu corpo, o que é o do outro, até que ponto alguém pode me tocar, quem pode me tocar. E esse é um cuidado que é cotidiano, repetitivo, até a formação da personalidade, que ela realmente vai entender. Este é o meu corpo, e por mais que a fulaninha é legal, eu não vou ficar mostrando o meu corpo para ela no banheiro, né? Porque a criança, ela tem a pureza, ela não vê maldade nas coisas. Né? E existem as brincadeiras, e existe o início dos hormônios, vão começar a vir. Essa fase hormonal, ela existe, e a gente precisa acompanhar. Muitas vezes uma filha diz, ai mãe, eu gosto do fulano. E aí o que eu vou dizer? Ela tem 7 anos. Digo, tu sabe que eu também gosto. Eu gosto do fulano. Pai, tu também não gosta do fulano? E todo mundo gosta do fulano. Acabou o romance. Porque toda a família gosta do coleguinha. Então, de que maneira tu vai lidar com isso? Ai, tu tá namorando, tu não pode namorar? Eu tô criando um mito. Aí ela vai querer namorar. Né? Ai, fulano já tem fulano que gosta de fulano. Ela não sabe identificar que aquilo é uma identificação. Eu me identifico contigo, eu gosto de brincar contigo. Mas tu é menino, eu sou menina. Não quero dizer que isso vai gerar, né? Então eu acho que o pai tem que estar muito tranquilo com essa questão das afinidades, das amizades e conversar sobre isso. Não criar um estereótipo, não criar um tabu, não criar também aquela coisa. Porque daí vai ser uma criança traumatizada também. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? A gente Enquanto aspecto de prevenção, né, digamos que quando chega até o promotor ou até a mim enquanto psicóloga, já aconteceu o ato, né? Então, digamos que as escolas também procurar trazer profissionais para esclarecimento dos próprios pais. Porque não adianta dizer que tem que falar sobre pedofilia se o pai não sabe como abordar o filho. Não sabe como que ele vai conversar, dependendo da idade, né? Como que ele vai chegar até essa criança. E dependendo se não for pai, se não for mãe, se foi um tio ou quem sabe outra pessoa, também tem essa dificuldade, né? Que não é tão próximo. E às vezes esse sinal vai aparecer na escola, né? E não dentro de casa. Sim, ou até mesmo em creches ou em outras práticas que a criança desenvolva durante o dia. Agora, para você que é psicóloga, Camila, é fundamental um acompanhamento psicológico até na hora de elaborar um laudo, né? Para fazer o laudo é importante todo esse acompanhamento, um bom acompanhamento profissional, que isso vai fazer a diferença na hora da conclusão, né? Sim, até porque a gente não pode levantar em momento algum, né, dados que não sejam verdadeiros, né, dessa criança e até mesmo da pessoa intitulada pedófila. É importante essa questão que tu tocou, e aí nós entramos já num debate mais jurídico, vamos chamar assim, que não tem sido a nossa pauta aqui, mas mais rapidamente, para não deixar passar em branco, historicamente, grande parte da prova que nós trabalhamos é a prova testemunhal. No caso da pedofilia, da agressão sexual, enfim, dependendo da extensão do ato, ele deixa marcas, ele deixa vestígios materiais no corpo, vamos chamar assim. Mas isso não acontece com muita frequência. Muitas vezes a pedofilia não se caracteriza por uma relação sexual completa, vamos chamar assim, uma relação sexual clássica. Muitas vezes ela é praticada de outras formas. Existem várias maneiras para que isso se caracterize. E daí, quando tu não tem esse vestígio material, o que tu usa para trabalhar no teu convencimento, né, no caso do processo, para buscar uma responsabilização desse agressor, normalmente historicamente, a prova testemunhal. E como isso acontece às escondidas, vamos colocar entre aspas, né, longe da presença de outras pessoas, então tu trabalha com o dado da criança. E a criança, muitas vezes, ela traz uma informação de uma maneira, às vezes a percepção dela muda um pouco, ela traz a informação de outra. Às vezes, quando envolve o padrasto, envolve o pai, envolve o tio, quando isso revelou,
essa pessoa foi presa, às vezes ela se sente culpada pela desestruturação da família, e isso muitas vezes vai gerando uma mudança no próprio relato dela. E aí vem a importância fundamental das avaliações psicológicas, né? Porque com os instrumentos, as estratégias, enfim, que a psicologia utiliza, nos traz elementos importantíssimos para trabalhar com essa questão da revelação. Hoje aqui em Santa Maria, quem precisar denunciar, deve proceder como? O Disque 100 é a melhor opção? O Disque 100 é um telefonema que tu dá para Brasília. Aí o que acontece? Brasília recebe, faz uma síntese, uma ementa, remete para os estados, e os estados, por sua vez, remetem para as promotorias. O Estado, evidentemente, dentro da estrutura do Estado, né? Chegando na promotoria, na Polícia Civil, enfim, quando chega na promotoria, então nós instauramos um expediente e encaminhamos para a Polícia Civil, que é o órgão que faz a investigação, e também para o Conselho Tutelar, que é aquele órgão que está incumbido da proteção à criança. E mantemos um acompanhamento, o expediente permanece ativo dentro da promotoria, para que a gente possa fazer esse acompanhamento e verificar o que aconteceu na sequência. Infelizmente o nosso tempo é escasso e o nosso tema extenso, né? Então eu agradeço a vocês pela participação e pelas informações que vocês passaram para o público hoje. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco. E você, pai responsável por uma criança, preste atenção, converse com seus filhos, saiba mais, se informe. Ou você que está presenciando alguma situação como essa, denuncie, não deixe para depois. A gente vai para um rápido intervalo comercial e volta com mais novidades sobre o mundo da criança. Fique de olho. Neste programa especial, em homenagem ao Mês das Crianças, nós vamos falar sobre o que a criança mais gosta, brincar. E para isso eu converso com ela, que é professora e doutora em Educação da Universidade Federal de Santa Maria, doutora Valéria de Oliveira. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda ao programa Olhar. Muito obrigada pelo convite, né? E aqui temos os brinquedos, né? Nós estamos aqui com uma mesa de brinquedos antigos, né? Hoje as crianças têm esse confronto dos brinquedos antigos com os novos. Algumas nem conhecem os brinquedos que eram das nossas gerações, né? Vindo isso dos pais, qual é a importância do pai estar presente na hora de brincar? Bem, nós diríamos que todo esse patrimônio cultural lúdico, ele se transmite justamente pelas pessoas que já brincaram desses brinquedos, né? Quer dizer, os pais que já brincaram com uma peteca, que já brincaram com uma pandorga, né? Que eles possam ter momentos para brincar com seus filhos ou com seus familiares e transmitir esse patrimônio, né? A criança necessita dessa presença desse adulto que já brincou com ele, né? Com esses brinquedos em geral. Com bolitas, né? Com 5 Marias, com peão, com bilboquê, né? O que a gente chama de brinquedos tradicionais. De que forma a presença dos pais pode ajudar no desenvolvimento dessa criança? O próprio fato de proporcionar esses brinquedos e estar juntos para brincar, o próprio fato de brincar já propicia, já interfere nesse desenvolvimento em todas as áreas desse desenvolvimento, não especificamente só na área afetiva, só na área de psicomotora. Por exemplo, nós temos um bilboquê ali que a própria criança pode confeccionar. Isso levaria a um desenvolvimento psicomotor dela, né? E ao mesmo tempo, quando ela brinca desse brinquedo, ela experimenta as regras, né? Ela vivencia todo esse patrimônio cultural que há muitos anos atrás as crianças já vêm brincando. Então o brincar, ele proporciona isso, ele interfere em todo o desenvolvimento, não é numa área específica só, né? Nós nos tornamos pessoas brincando. Agora, a hora de brincar, ela também é importante ressaltar que nesse momento a gente consegue até extrair da criança algumas situações psicológicas, né? Sim, a criança, ela expressa o que ela vive, né?
né? Ela expressa o que ela sente. Então, o brinquedo também é uma forma de encontro consigo mesmo e de resolução dos seus conflitos, dos seus medos, né? É uma forma que a gente tem de enfrentar de um modo muito mais leve a vida, né? E talvez isso as crianças deveriam ensinar para nós adultos, né? De que o modo de se confrontar com as coisas talvez pudesse ser através sempre do jogo, da brincadeira, do humor. Então a gente vai mostrar agora, pessoal, eu quero que vocês venham comigo para vocês acompanharem como as crianças vão reagir e brincar com esses brinquedos aqui. Doutora Valéria, eu te agradeço e vamos conferir então? Vamos. Vamos lá, vem. Tudo bem? Tudo bem. Como que é seu nome? Beatriz. Beatriz, quantos anos você tem? Sim, 6. 6 aninhos? E você, qual desses brinquedos que você brincou aqui que você gostou mais? Eu gostei mais do Eco Bonequinhos. Da bonequinha? Uhum. Já tinha brincado alguma vez? Eu só brinquei hoje. Aqui. Só hoje? Sim. E algum desses outros brinquedos que você viu aqui, você já conhecia algum deles? Sim, o Bilboquê. Ah, é? Quem que te apresentou o Bilboquê? Meu pai. E também conheci outro. Qual outro? Que foi 5 Marias. As 5 Marias, você já conhecia? Eu tenho. Você tem? Quem que te deu? A minha avó. Então, seu pai e a sua avó te ensinaram sobre os outros brinquedos? Sabia que as 5 Marias, a minha avó era do tempo, ela guardou do tempo dela. Ah, era do tempo dela e você gostou de brincar? Gostei. É muito legal, né? Sim. Então tá, muito obrigada pela tua participação. Sim. Beijo. Beijo, tchau. E eu converso agora com a orientadora educacional do Colégio Santana, Carmen. Tudo bem, Carmen? Tudo bem. Tudo bem, Carmen? Como é que tu percebe a reação dos teus alunos cada vez que eles são expostos aos brinquedos das gerações passadas? A primeira reação deles é a surpresa, né? O primeiro contato para descobrir como é que eles vão brincar. Depois eles se envolvem tanto com a brincadeira que ela passa a ser divertida e faz com que eles interajam um com os outros. Você acredita que os brinquedos da nova geração agora, que são mais tecnológicos, eles proporcionam a individualização da criança? Sim, a gente percebe aqui na escola que quando eles estão em casa brincando com a tecnologia, a interação com o brinquedo é apenas de um, né? E cada um na sua casa. Porém, o que a gente propõe na escola, no momento do recreio, são atividades que façam com que eles interajam com o grupo, né? E assim eles aprendam e possam se socializar cada vez mais. Na verdade, atualmente as crianças não brincam mais tanto na rua quanto nós brincávamos, né? Exatamente. No nosso tempo de infância, nós morávamos em casa e tínhamos acesso à rua. Hoje, a maioria das crianças, até por uma questão de segurança, estão em condomínios ou estão em apartamentos, né? E o que dificulta é a interação, o contato deles, até para descobrir essas brincadeiras. Porque na nossa época, um ensinava para o outro. Hoje, eles precisam da interação de um adulto para ensinar, para que eles possam brincar, para eles possam começar a brincadeira. Muito obrigada pela tua participação, Carmen. Nós que agradecemos. Em determinado tempo da infância, é aí que começam as dúvidas sobre como responder às perguntas que as crianças não querem calar. E aí é que entra a função dos pais. Tudo bom, Clarissa? Tudo bem. Clarissa, tu é mãe da Maria Clara, né? Maria Clara. Me diz aí quais são as perguntas que você já ficou assim naquela, meu Deus, o que eu respondo? Olha, são muitas, porque todo dia a gente se depara com perguntas e curiosidades deles, né? Mas eu lembro assim que há um tempo atrás a Maria Clara despertou interesse por saber o que era o sexo. E na época eu e o meu marido ficamos muito surpresos, assim, porque achávamos até que era muito precoce. Não estavam preparados aí? Não estávamos, pelo interesse dela. Então, assim, todo jogo de cintura, a gente procurou levar o assunto e a conversa pela questão do masculino e do feminino. Coisas que eram de meninas e de meninos. E na época, assim, acho que ela se satisfez com as respostas e, assim, e bastou, né? Então, não voltou a fazer
perguntas relacionadas a isso, mas todo dia a gente se depara com esses desafios, né, e curiosidades que eles vêm apresentando, e daí sim a gente precisa estar preparado. Até porque toda hora existe uma faixa etária que eles começam, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E aí você responde uma coisa e vem um mas por quê? Você lembra agora de cabeça alguma questão, a última que ela te fez? Em relação à morte também, que eu vejo assim, casos recentes assim na família, e ela demonstrou muito interesse em saber o porquê que acontece, queria saber, né, o que vem depois, e a gente, embora esses assuntos fazem parte da nossa vida, mas a gente não tem assim desse preparo na hora é uma surpresa, né? Ainda mais falar sobre morte e sexualidade. São temas difíceis para a criança, né? Bastante difíceis para eles, e que, de certa forma, eles não entendem assim, né, o contexto, né, de como acontece. Clarissa, muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Eu estou aqui com a Vanessa, que é a mãe do Enzo. Vanessa, qual é a pergunta que não quer calar do Enzo? Olha, assim, eu me lembro que já há um tempo assim ele perguntou muito sobre palavrão, porque a gente não costuma falar em casa, mas ele já ouviu algum coleguinha falar, ou na TV também, que aparece muito, e aí eu não sabia como lidar com isso. Aí, a princípio, eu respondi para ele que é uma questão assim da educação de casa, o jeito que a família se relaciona, né, que a gente tem que respeitar o jeito dos outros falarem também, mas não precisa repetir. Né? Porque ele sabe que a gente tem que tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Então, ele não pode nem ofender, nem falar palavrão, porque a gente também não fala. Agora, e quando não sabe o que responder, o que você faz? Se tem alguma coisa que eu não sei como responder, eu procuro me informar para poder responder. Pede um tempinho? Para poder procurar, para dar uma informação correta também. Então, a principal questão dele agora é com relação ao palavrão. Tem mais alguma situação que você lembra? Eu me lembro em relação à criação, assim, quando eles estudam, por exemplo, sobre a Bíblia, a criação do mundo. Isso ele já me perguntou várias vezes, como que era só o Adão e a Eva e, de repente, o planeta já estava povoado, né? Então, em relação a isso também, eles têm essas curiosidades, né? Perguntas que até pra gente, às vezes, né, geram um certo conflito, porque entre ciência e religião, enfim, não é fácil, né? Sim, com certeza. Obrigada, então, pela tua participação. Nada. Hoje o nosso programa vai olhar os animais de um jeito diferente e especial. Em homenagem ao Mês das Crianças, nós viemos até o criadouro São Brás mostrar um pouquinho de todos esses animais para vocês que estão em casa. Mas essa história não sou eu que vou contar. Hoje nós contamos com a nossa repórter mirim especial, Manuela Roveder. É com você, Manuela. Just think it over. I've got lots of buried plans. Olá pessoal, sou Manuela Roveder, tenho 11 anos e sou repórter mirim do programa Olhar. Hoje estou aqui no criadouro São Brás. Vou mostrar para vocês um pouco dos seres que vivem por aqui. Vem comigo olhar este mundo animal e se divertir um pouco, vem? O criadouro São Brás é um abrigo que cuida e resgata diversas espécies de animais. Ele fica em Santa Maria, no distrito de Boca do Monte. Existe desde 1983. O Sr. Santos de Jesus Brás é o proprietário e idealizador do criadouro. Em 15 anos, o criadouro já tratou e salvou e devolveu mais de 3.400 aves para a natureza. Os animais que aqui estão são vítimas de tráfico, criados sem autorização e encontrados em rodovias. Assim, o criadouro, que é um dos primeiros do Rio Grande do Sul, depende de doações para se sustentar. Existe aqui em torno de 400 animais de 172 espécies e por mês 4 toneladas de comida são consumidas. Estamos aqui na Jaula dos Leões. Este é o filho do Simba, que traz o nome do famoso personagem do filme Rei Leão. Sabia que um rugido de um leão pode alcançar até 9 km de distância? É por isso que é considerado o rei da selva. Outra coisa interessante é que ao passar dos anos a juba vai escurecendo. Quanto mais escura é, mais velho o leão é. Onça pintada, também com o jaguar, é o terceiro maior felino do mundo, atrás do tigre e do leão.
As onças têm mandíbulas tão fortes que suas mordidas podem até mesmo quebrar ossos e cascas de tartarugas. A mordida da onça é 2 vezes mais poderosa do que de um leão. Acho que você não vai querer cruzar com uma onça pintada por aí, não é mesmo? Quem não gosta de macacos? Pois bem, agora eu vou falar um pouco sobre eles. Venham comigo ver esses seres tão espertos e divertidos. É verdade, eles adoram bananas, mas sabia que somente sem casca? Pois quando comem sua fruta favorita sem descascar, os seus olhos e sua língua ficam verdes. Gente, olha lá o tucano! Estas aves alimentam-se basicamente de frutos e sementes, porém chegam a comer até insetos e filhotes de outras aves, caso falte alimento. Os tigres são animais solitários e nem sempre têm sucesso em suas caçadas. Quando conseguem capturar algum animal, levam sua caça para um lugar escondido e se alimentam dela por dias. Mesmo assim, a mamãe tigre precisa caçar todos os dias para alimentar seus bebês. Quanto os pássaros cativos, porque encantam ao cantar. Ter penas não é ser livre, nem nos pode libertar. Um par de asas apenas, se falta o céu para voar. Uma homenagem a todos os animais que já recuperamos e devolvemos à vida livre.